para mim é fundamental. Senão nós não somos professores, somos papagaios, né? Se você vai num curso e aprende alguma coisa nesse curso no fim de semana e no fim de semana seguinte você está ensinando o mesmo curso, você não está ensinando. Você está repetindo da forma que você entendeu aquele conhecimento. Gente, é o seguinte, quando o despertar vira religião, é uma provocação, claro, né, que a gente está fazendo, que pode ser interpretado um tanto quanto pejorativo quando a gente fala de religião e tudo mais, mas deixar claro qual é a conotação que a gente está dando para isso e quais as frentes que a gente vai comentar hoje com vocês. Vamos lá. Eu diria que a primeira frente é quando nós saímos das métricas religiosas, porque decidimos quebrar com dogmas e paradigmas, e a gente abraça uma nova ideia dentro da espiritualidade, dentro de alguma coisa relacionada à consciência, mas abraça essa ideia com a conotação religiosa, ou seja, eu saio do pastor, eu saio do padre, eu saio da igreja, mas eu entro no time do espiritualista X, Y, Z, e tenho ele como se fosse um padre mesmo, eu tenho aquela egrégora como se fosse uma igreja, e eu só mudei de dogma. Eu aceitei um novo dogma e vou trabalhar dentro daquele. Então, esse é um ponto de vista, né, que dentro dessa questão do despertar virar religião. Segundo, quando o despertar também ele começa a virar religião e começa a virar religião / negócio, né? Algumas religiões, infelizmente, viraram negócio também, e no despertar também não é diferente. E aí a gente precisa separar muito essa conversa, tomar muito cuidado. A gente já fez aqui vídeos e lives falando de dinheiro. O problema não é o dinheiro, aliás, pelo contrário, dinheiro não é problema, é solução na vida de todo mundo. Traz conforto e nos abre caminho para o despertar da consciência. O problema é o dinheiro pelo dinheiro, ou seja, tudo por dinheiro, né? Aquela época, aqueles domingos lá do Silvio Santos que passava na casa da minha avó, né? Tinha o tudo por dinheiro, depois virou topa tudo por dinheiro, e dentro da espiritualidade, e infelizmente também dentro de algumas religiões, o topa tudo por dinheiro funciona, topa tudo mesmo, até copiar trabalho dos outros, com o mesmo nome, inclusive. Não precisa nem mudar o nome, é o mesmo nome. Isso também é muito complicado. É isso, exatamente. Que bom que você falou isso, porque... essas duas frentes pra gente conversar hoje, né? Aliás, tem outras frentes aí. Tomei sem filtro hoje porque eu tô meio injuriado, que algumas pessoas são muito... Você tá catiço? A versão catiça hoje? Há 7 meses atrás, a gente começou a lançar uma coisa que a ideia era dar às pessoas possibilidade de elas abrirem capacidades psíquicas, não questão de mediunidade dentro da métrica religiosa. E há pouco, isso há 7 meses atrás, falando, nós vamos ter um curso chamado frequenciamento, como é que vai ser esse curso, né? Rapaz, Lian, não sei se você está acompanhando nas redes sociais, a gente recebeu de alguns alunos nossos, a pessoa está agora construindo um curso de frequenciamento, falando que entende tudo de todos os assuntos. Uma pessoa que nunca falou sobre nada sobre isso e que eu sei que deve estar assistindo, vai assistir essa live também, um beijo para você. Mas, poxa... Se copia, assiste, né? Agora, copiar o nome do curso, frequenciamento, poxa, eu acho um absurdo, porque começa a enganar as pessoas, uma coisa que não tem capacidade, não tem expertise, não está ligada a nenhuma rede, está fazendo isso apenas para ter seguidores, para ter esses seguidores incautos que não sabem nada de espiritualidade e acabam indo pela métrica da religião. E tá lá mesmo, dá curso de frequenciamento, não vou falar tudo porque o pessoal só dá na rede social, e a pessoa segue a gente, tá perto da gente em alguns eventos, inclusive vai estar com a gente, desculpa, mas a verdade é essa. E aí você vê assim, na maior cara limpa. Antigamente as pessoas não falavam sobre o termo frequenciamento, tranquilo que estão falando agora, é para falar mesmo, mas por favor, né, gente? Seja um pouquinho pé no chão, né? Não engane as pessoas. Aí vai falar de um monte de métricas que não entende nada, mas está vendendo o produto e as pessoas estão indo lá. Aí, graças à fonte, a vocês que têm uma mente mais aberta, chegou para a gente essa mensagem. Poxa, Lael, olha só o que está acontecendo. Tem uma pessoa falando que vai ter um curso de frequenciamento e vai pelo mesmo caminho que vocês falaram. Aí a gente fica assim, cara, é difícil, né? Muito complicado lidar com as pessoas, assim, muito. Principalmente para esses falsos pseudos gurus, mestres e terapeutas, né? A questão é deixar claro para as pessoas, o Lael explanou, não tem como ser mais claro. Eu quero desmiuçar algumas coisas, alguns conceitos. Ninguém está falando que não é possível ter percepções da mesma forma e dentro do que pode ser explicado da técnica que falamos de frequenciamento. Não é essa a discussão. Obviamente que existem milhares, se não milhões de pessoas
que têm essa capacidade, que fazem isso desde que nascem, que desenvolveram no meio do caminho e tá tudo certo, né? O que a gente tá falando é pegar o mesmo nome, surfar na mesma onda, assim como aconteceu, vocês mais antigos devem lembrar, quando a Karina Greco, em maio de 2019, falou verticalização, horizontalidade e verticalidade. Ela falou verticalidade pela primeira vez e depois de então, diversas pessoas começaram a falar sem dar o crédito para Karina e pior, como repetem muito nas redes, a Karina chegou a receber mensagens de pessoas falando: esse termo é de outra pessoa, você tá copiando. Quer dizer, é brincadeira, né? E não tem problema usar o termo, como o Lael disse. Aliás, toda vez que a gente fala verticalização ou verticalizar, eu sempre faço questão, Lael também, de falar assim, olha, como o termo trazido pela Karina Greco, inclusive o próprio nome do canal, já falei isso pra vocês, Educação Consciencial foi um bate-papo. A Karina que falou, num bate-papo comigo, falou que o que vocês estão fazendo é uma educação consciencial. Eu falei, Karina, gostei, roubei. Ela, pode roubar o termo, que legal. Ou seja, qual é o problema que a gente tem em dar crédito para as pessoas, né? O problema está na vaidade. Pode ser chamado de ego, pode ser chamado o que quiser, mas a vaidade de achar, mais uma vez, de que educação consciencial ou espiritualidade é concorrência. Não existe concorrência, gente. Não existe concorrência entre terapeutas, entre técnicas, entre canais de informação. Não tem concorrência. Concorrência é coisa de adversário. Quem é o nosso adversário no despertar da consciência? Quem não quer que desperte. Agora, quem quer que desperte não pode ser adversário. As pessoas têm que andar de mão dada. Não dá para tratar a educação consciencial e espiritualidade como um comércio de guerra entre Pepsi e Coca-Cola. E infelizmente é isso que as pessoas fazem. Rouba a fórmula da Coca-Cola e inventa o seu Coca-Cola, entendeu? E amanhã tá chamando de Coca-Cola também, esse é o pior, com o mesmo nome. Então eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de consciência, mas a conotação que eu queria conversar com vocês, não sei se o Lael concorda também, não é nem na visão da pessoa que tá levando isso. Eu acho bom a gente alertar pela pessoa, mas sim as pessoas que estão consumindo isso. Esse é o alerta. Para vocês, mais uma vez, a grande pergunta, por favor, alguém precisa de curso para despertar? Não. Alguém precisa de terapia para despertar? Não. Alguém precisa comprar alguma coisa para despertar? Não. Da mesma forma que ninguém precisa pagar uma escola de inglês para aprender inglês. Ninguém precisa pagar um professor de música para aprender música. Temos diversas pessoas que são autodidatas, inclusive músicos famosíssimos que não sabem ler partitura, que são exímios dentro do que fazem, pessoas que falam línguas fluentemente e nunca tiveram aula daquela língua, e pessoas que são despertas ou estão muito no caminho do despertar, muito avançadas, que nunca, aliás, não sabem nem ler. Pessoas analfabetas que não sabem ler, que têm um nível de consciência avançado. Mas aí eu pergunto para vocês, então para que serve curso? Para que serve livro? Para que serve metodologia? Para que serve terapia? Para as pessoas ajudarem as outras pessoas a acelerar o processo, organizar o processo, dar uma metodologia para que se não patine no processo. Da mesma forma que você vai para uma escola de inglês para aprender mais rápido, para aprender mais estruturado, ou vai para um professor de música para conseguir ler a partitura, para saber direitinho, de repente está perdendo uma coisa ou outra que é importante para sua formação, no despertar é igual. Por isso falamos que o nosso trabalho é acelerador do seu processo de despertar, o catalisador que a gente fala. Nós levamos informação, ferramentas, metodologias, assim como uma escola de inglês leva no inglês para vocês, assim como uma escola de música leva a música para vocês. Nós levamos educação consciencial. Educação está no nome do nosso trabalho. Então é um trabalho de educação, educar as pessoas. E aí quando pegam uma metodologia, pegam uma ferramenta e deturpam, não é a educação que está acontecendo. É isso que a gente quer alertar vocês. Né, Léo? Você vai lembrar também que não é só pegar o mesmo nome que a gente usa, das palavras que a gente usa, mas também já pegaram, inclusive, áudio de quebra de contrato, regravaram aquilo, um perigo. Enquanto tá pegando o nome, o perigo depende do conteúdo que apresenta. Agora, quando pega uma ferramenta que foi canalizada, com 4 frequências embaixo, para fazer um certo trabalho de limpeza, quebra de contrato e tudo mais, e a pessoa grava aquilo com a voz dela e vende para as outras pessoas, isso não é um crime só na fisicalidade, de plágio e tudo mais. Isso é um crime em todas as instâncias, né? E é bom a gente alertar que não foi só isso, né? Teve PDFs das conexões, que são canalizações
aqueles decretos, da pessoa tá lendo o PDF igualzinho, pegar o PDF e falar que é da rede Erelim, que já é um Erelim, sem saber o que é uma rede Erelim. Essa pessoa mesmo não sabe o que é frequenciamento. Tenho certeza que não sabe, porque frequenciamento a gente está falando de energia, frequência e vibração do universo. Quando a gente usa o termo frequenciamento, é como a gente entrar dentro do campo eletromagnético da outra pessoa e fazer leituras. E a pessoa que não sabe nem o que é isso. Quem está com a gente nas aulas do Despertando talvez compreenda, porque já foi lá, ouviu, sabe o que é esse termo e como acontece quando a nossa mente aplicada vai nos lugares, volta. Agora, falar que sabe tudo de projeção astral, de frequenciamento, que vai falar sobre frequência, cara, é meio desesperador, porque as pessoas são tão inocentes nessa onda, e vão mesmo, né? E vão, coitados, porque não vamos ficar falando, a gente só queria me desabafar mesmo, que eu tô meio chateado com isso, com muitas outras coisas. O canal de alunos nossos que transformou o canal deles em Erelim, também falando que é um Erelim, sem saber o que é um Erelim, de pegar até a própria toalhinha do Semente da Vida e tá usando. Então, assim, isso realmente é meio constrangedor para eles, não para a gente, porque é eles que têm que saber que eles estão criando um problema seríssimo para a vida deles, né? Mas vamos lá, quando é que o despertar da consciência ela se torna religião para as pessoas? Como a gente puxou essa indignação nossa, da métrica ser plagiada, porque as pessoas não sabem, as pessoas que são inocentes, coitadas, que estão no caminho do, quero despertar, eu não entendo mais essa situação desse planeta, eu não me reconheço como as pessoas lidam na sociedade no dia a dia, eu não consigo mais seguir as métricas das religiões, não estou falando de nenhuma religião específica, mas não consigo mais frequentar aquilo, ouvir aquele guru, ou aquela pessoa que estava à frente daquela religião. Hoje eu consigo entender que eu sou o universo, que eu sou algo diferente. Então, o que acontece? As pessoas veem muito, hoje em dia, a tecnologia está aí para isso, para nos auxiliar, levar conhecimento. Mas as pessoas que não têm muito conhecimento, vê uma chamada e que quer se libertar da religião, acaba entrando numa outra furada, que já não é mais a religião só em si, mas sim um doutrinador, um guru ou um pseudo-guru que leva uma métrica para as pessoas, onde as pessoas, coitadas, acabam entrando num problema seríssimo, acreditando naquelas ferramentas, na palavra daquela pessoa, e aí começa o processo da auto-obsessão, das obsessões externas, que não é só de espírito para encarnado, mas de encarnado para encarnado, de encarnado para espírito, e aí começa a bagunça na vida da pessoa. Aí a pessoa fala, depois que eu despertei, minha vida virou uma zona. Não, não é. Cuidar de onde a sua mente está sendo aplicada. Porque despertar sem religião, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ou sem métrica da religiosidade, se preocupar muito com isso, porque não é para você deixar de ter fé em você, acreditar no que está externamente. Existe realmente egrégoras a teu favor, existem entidades incríveis, e muitas vezes essas entidades é você mesmo, a tua verticalidade, conversando consigo, para te mostrar o caminho do meio, que não é nem a direita, que você tem que ficar assim, nem a esquerda, mas sim olhar reto. E prestar atenção numa coisa que um amigo que nós conhecemos, eu e o Fábio, uma pessoa incrível, um empresário, falou assim, cara, para de ficar olhando no retrovisor. Quem desperta não fica olhando no retrovisor, não fica assim, o que está acontecendo lá atrás? Eu deixei isso lá atrás, sabe? Cara, vai, né, Lia? Segue em frente. Exato. Se você me permite, eu de vez em quando eu bato o olho aqui no chat, né? E não posso deixar de passar, porque senão vai depois e a gente, na hora de responder as perguntas, vai perder. Nosso querido Leonan, que está assistindo a gente aqui, fez uma pergunta que eu faço questão de responder agora. A verdade não é para todos? Na minha opinião, dar ou não dar crédito é irrelevante. Dar tanta importância em receber ou não crédito também não é coisa do ego? Cada um que passe sua própria peneira. Bom, Leonan, dentro da sua lógica, os fins justificam os meios. Então não interessa como eu passo, desde que eu passe. Se eu for na sua casa e roubar seus livros para dar para as pessoas, não tem problema. O conhecimento é que importa passar, não importa como. Então a gente acaba com a ética, a gente acaba muitas vezes com a certeza de que se aquela pessoa sabe ou não. Então o que importa é passar o conhecimento, não importa como. Né? Não importa se importar como aquilo foi adquirido, não importa qual o uso que eu faço, não importa como eu uso isso na minha vida ou não, ou seja, nada importa. O que importa é passar, sem falar quem foi. Eu não vou nem entrar nos meios das leis dos homens, né? Na questão de plágio e tudo mais, porque isso sim para mim é irrelevante. Eu não me preocupo com essa lei. Mas a lei da ética e a lei
da certeza de quem está falando e ter autoridade no que está falando, para mim é fundamental. Senão nós não somos professores, somos papagaios, né? Se você vai num curso e aprende alguma coisa nesse curso no fim de semana e no fim de semana seguinte você está ensinando o mesmo curso, você não está ensinando. Você está repetindo da forma que você entendeu aquele conhecimento. Então é fundamental, dentro do despertar da consciência, nós verificarmos as informações que são passadas. É fundamental verificar quem está passando, qual a autoridade em cima daquele conhecimento. É fundamental. Essa questão de dar crédito, ela é fundamental também para que não vire religião, já entrando aqui no nosso... Porque senão fica assim, só eu sei. É a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só eu trago as informações referentes ao despertar. E quando eu dou o crédito, eu ajudo no seu despertar da consciência. A nossa página do educaçãoconsciencial.com.br tem uma página só de referências. Tem livro, aliás, todos, não sei se vocês conhecem algum outro autor, a não ser eu e o Lael. Não sei se vocês conhecem algum outro autor, a não ser eu e o Lael, dentro do meio espiritualista, de educação consciencial, que coloque em todos os seus livros bibliografia de outros autores. Eu não sei se vocês conhecem. Tá? Lá na página referência, nós indicamos livros, filmes, matérias, documentários, de todos, e não só autor internacional, porque tem gente aí que só põe coisa gringa, né, para não, porque vai que eu vou afetar o meu concorrente, né? Porque já que eu tô criando a minha clientela, então se a gente vê a espiritualidade e a educação consciencial como um comércio, eu tenho concorrentes e clientes, eu não vou indicar meu concorrente, né? Não é verdade? Vocês estão vendo quantas pessoas fazerem eventos com outras pessoas. Quantos eventos vocês viram igual o Experience 2020? Igual os encontros do Despertar 2.0. E quantos cursos a gente já não fez com convidados apresentando coisas? Quantas lives a gente não faz com pessoas que têm outros canais aqui? Será que isso não diz alguma coisa da gente? E as outras pessoas que inclusive fazem lives com a gente aqui no nosso canal, mas não chamam para ir no canal deles, não falam muito dessas pessoas? Será que essas pessoas não estão criando o seu negócio e a sua clientela dentro da história da religião como comércio? Então criar uma religião dentro da espiritualidade com dogmas, com regras, com templos, também passa por isso. Então, Leonan, a sua pergunta, infelizmente, no tempo que a gente tem aqui de live, se eu insistir mais em responder isso, ser leviano com os outros assuntos que a gente tem aqui, mas ela é mexer na questão da ética e dos bons costumes e do trabalhar de braços dados em prol do despertar, é a verdadeira essência do despertar. Dar crédito é a essência do despertar. Unir forças é a essência do despertar. Não dar crédito, não unir forças é a essência do dividir para conquistar. É a tática principal da oposição. Então, assim, isso é tão profundo que carece até de um vídeo separado, talvez, da gente fazer. É uma coisa muito difícil da gente trazer.